Nobre presidente, deputado José Luiz Nancy, demais deputados, funcionários e aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna porque eu fui surpreendido ontem com um decreto 44.405 da Secretaria de Educação, extinguindo os cargos de merendeira, zelador e servente. Presidente, é inacreditável a situação que a gente se encontra, porque nesse exato momento a educação no Rio de Janeiro vive uma crise cuja responsabilidade é do governo do Estado, crise cuja responsabilidade é da Secretaria de Educação, crise instalada na intransigência, na ausência de diálogo. Não é a primeira vez que há greve no Estado do Rio de Janeiro, não é a primeira vez que há greve no governo Sérgio Cabral. Todas elas justas, corretas e importantes. Os profissionais de educação não querem apenas salário, querem condições de trabalho. Querem a questão do planejamento, 1/3 do período de planejamento, e eleições diretas para presidente, para diretor de escola. Mas é evidente, nobre presidente, que nós, em todas as greves, tivemos a marca do diálogo. Conseguimos espaço junto ao governo do Estado para dialogar. Eu acompanhei por diversas vezes, sempre ao lado dos professores, a movimentação das greves, onde sempre se discutiu, se debateu, se chegava a um consenso. E nesse momento, em que o povo do Estado do Rio de Janeiro vai para as ruas, acabamos de ver aí as manifestações de junho e julho, manifestações importantes, o povo foi para as ruas pedindo saúde, educação e mobilidade urbana. E nesse momento de clamor, em que esta casa se preocupou em alguns momentos pedindo projetos dos deputados para montar uma agenda de prioridades, o governo do Estado, o governador, pediu para que se construísse uma agenda positiva para o Estado. Infelizmente, a única coisa que nós temos é esse decreto 44.405, que extingue os cargos. Seria um sonho hoje se nós tivéssemos a abertura do canal de diálogo. Em julho, ali, ainda pegando um pouco o calor das manifestações, o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro. Vossa Excelência esteve comigo, inclusive, em algumas atividades, no Teatro Municipal, por exemplo. E o Papa Francisco disse no Teatro Municipal que o segredo do bom governante é o diálogo. Falou, inclusive, por 3 vezes, o segredo da construção de uma sociedade justa e fraterna é o diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Inclusive o governador do Estado se disse tocado pelas manifestações do Papa Francisco. E eu espero que também o seu secretário de Educação o seja, porque o que falta nesse momento no Estado é diálogo. Os professores estão querendo conversar com o secretário de Educação, conversar com o vice-governador Luiz Fernando Pezão, dialogar, ouvir do Estado e, evidentemente, que o Estado, principalmente, ouça dos professores. Porque 1/3 de planejamento, 1/3 da sua carga horária dedicada ao planejamento, não é bom só para o professor, não. É bom para a educação, é bom para o aluno. O que nós queremos são atitudes. Porque muito pelo contrário, o governo do Estado diz que a prioridade é a educação. Gastou 1 bilhão com o Maracanã, mas a prioridade é a educação. Perfeito. Então, vamos dialogar. Vamos atender a direção do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEP-RJ, que faz uma greve legítima. Veja, todos os pontos colocados pelos profissionais de educação, eu chamo a atenção para esses 4. A questão do salário, a questão do 1/3 de planejamento, que é bom para a educação, que melhora as condições, que cria um ambiente pedagógico fundamental para que o profissional melhore a sua relação com as escolas. Nós aqui, também tem o outro ponto que é importante, votamos, infelizmente foi vetada, a emenda de um professor, de uma escola por professor.
Uma emenda que trouxe condições, ou traria, se ela fosse sancionada, para que o professor não se sujeitasse à falta de mobilidade urbana que há hoje na cidade e no estado do Rio de Janeiro, e conseguisse concentrar seus esforços numa única escola. Agora, essa emenda foi fruto da radicalidade, não do movimento, radicalidade do governo, porque quem esteve aqui na reunião do Colégio de Líderes dizendo que não tinha como atender na construção de um planejamento que visasse reduzir o número de escolas por professor, para que o professor pudesse ter uma mobilidade reduzida e assim, dessa forma, ter mais tempo não apenas para preparar as suas aulas, mas também para descansar e estar com a sua família, o governo do Estado falou que era impossível. Falou que só em 2025. E a gente ali queria dialogar. Os deputados dessa casa queriam dialogar na construção de uma alternativa. Presidente, e o último ponto, a questão da eleição direta para diretor da escola. Eu quero fazer um apelo ao governo do Estado. O governo tem dito que não abre mão dessa questão por uma questão ideológica. E aí eu me recordo de Paulo Freire. A educação tem lado, professor. A educação tem lado. A educação tem a construção de uma nova sociedade como um elemento fundamental. Nós precisamos mudar esse paradigma da educação. E é claro que há elementos tão simples de se fazer, como o envolvimento da comunidade pedagógica, professor, aluno e pai. Quando você impõe de cima para baixo um diretor, escolhido levando em consideração, sabe lá quais critérios, evidentemente que você encontra resistências no ambiente escolar. Problemas, falta de conhecimento da correlação, da relação de pai, aluno e professor. Presidente, é uma questão emblemática hoje a educação no estado do Rio de Janeiro. A folha de pagamento, o custeio da folha de pagamento, não chegou a 35%. Isso significa que nós temos uma margem bastante considerável para aumentar o salário do servidor, para dar um plano de cargos e salários condizente com o que o profissional da educação, condizente com o que o professor do nosso estado merece. Pelo menos que a gente possa montar um planejamento das reposições, um planejamento do que foi perdido ao longo dos últimos anos e, mais do que isso, deputado, nós queremos abrir esse canal de diálogo. A greve é ruim para todo mundo. Erra quem acha que o professor fica feliz com a greve, não. O professor fica triste. Sou professor. A pior coisa que tem é a angústia que dá de você se ver numa situação de greve, levado a isso por força da circunstância. É evidente que o professor quer sair da greve. É claro que quer sair da greve, mas quer sair da greve com uma construção de uma agenda, de uma pauta que respeite o trabalhador, de uma agenda, de uma pauta que leve em consideração as condições de trabalho, que leve em consideração a situação que se encontra hoje a educação em nosso Estado. Quando o governo do Estado tira uma posição política, porque é uma posição política, de não ouvir, de não dialogar, isso, evidentemente, que tem uma resposta. É física. Fui professor de física. Ação e reação. Se há uma ação violenta, de quem é? É de quem cerceia o diálogo, é de quem diz que não quer conversar, usa da tirania, usa de uma situação de completa e absoluta falta de diálogo e uma situação que leva, evidentemente, às condições que estamos hoje de greve. A greve não é causa do problema, a greve é consequência do problema, da situação lamentável que se encontra hoje a educação do Estado do Rio de Janeiro. Ou alguém acha que o salário do professor é bom? Ou alguém acha que não ter eleição direta, que não ouvir o professor, não ouvir o pai, não ouvir o aluno para escolher quem vai dirigir a escola é bom? Ou alguém acha que não ter o descanso, não ter o tempo de planejamento semanal de 1/3 é bom? Não, ninguém acha. Então vamos construir uma agenda. Vamos construir uma pauta. Vamos estabelecer uma pauta mínima. Nem isso tem. Eu não consigo dizer aqui qual é a contraproposta do Estado.
Porque não tem conversa, porque não tem diálogo. Presidente, a única resposta que evidentemente só radicaliza ainda mais o movimento é o decreto. O lamentável decreto que extingue os cargos, decreto publicado no último dia 23 de setembro, salvo engano. Está na hora do governo ouvir, está na hora do governo seguir o conselho do Papa Francisco, dialogar, conversar. Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa, sim, terminar com a greve, mas com uma proposta concreta para a mudança desse cenário. Muito obrigado, presidente.